filho do milionário dá um pedaço de bolo à menina suja, mas quando o pai vê o rosto dela, ele grita: "Isso não é possível." Antes, inscreva-se no canal e deixe o seu gostei, para não perder histórias emocionantes como essa. Ele nunca deixava o filho falar com estranhos, especialmente com os da rua. Mas naquele dia, algo quebrou o protocolo. E quando ele viu o rosto da garota, o mundo que conhecia desmoronou. "Isso não é possível", sussurrou, pálido. Vincenzo Lucchesi era um homem de rotina impenetrável. Todos os seus dias começavam do mesmo modo. Despertador às 5h30, corrida de exatos 4,2 quilômetros na esteira, banho gelado de 3 minutos e um café preto sem açúcar. Vestia ternos escuros, com abotoaduras discretas e relógios caros que nunca atrasavam. Seu motorista o aguardava pontualmente às 6h45 na garagem subterrânea do edifício, onde morava com o filho, Matteo. Era assim há quase 11 anos, desde que a mãe do menino partira para Paris e nunca mais voltara. Vincenzo se orgulhava do autocontrole. Seus seguranças diziam que ele parecia inquebrável. Os funcionários da empresa falavam baixo na sua presença. O olhar dele podia fazer um adulto suar em segundos. Ele era o tipo de homem que não admitia imprevistos e abominava qualquer coisa que fugisse à ordem natural que impunha ao seu mundo. Por isso mesmo, o simples fato de ver Matteo se afastar do carro naquela manhã já parecia alarmante. Eles haviam acabado de estacionar na frente da Escola Imperial dos Cedros, um dos colégios mais caros da cidade. O motorista mal desligara o carro quando Matteo, sentado ao lado do pai no banco de trás, apontou para o lado de fora com um olhar diferente. "Papai", disse baixinho, "posso descer um minutinho? Só para dar isso aqui." Na mão, Matteo segurava uma pequena lancheira térmica azul. Dentro dela, havia um pedaço de bolo de cenoura com cobertura de chocolate que a governanta, Dona Ivane, havia preparado na noite anterior. Era o preferido do menino. "Dar para quem?" indagou Vincenzo, sem tirar os olhos do jornal digital no tablet. "Aquela menina, ali. Ela tá sentada no chão, tá tremendo. Acho que tá com fome." Vincenzo apenas arqueou uma sobrancelha, irritado. Desviou o olhar do tablet e finalmente olhou pela janela. A cena, à sua vista, era desconfortável. Deveria ser proibida, pensou. Uma criança suja com os cabelos embaraçados e uma blusa puída, sentada com as costas apoiadas na mureta de entrada da escola. Passava quase despercebida entre os carros importados e uniformes de grife. Mas Matteo a viu. "Você sabe o que eu penso sobre estranhos", disse Vincenzo com frieza. "E essa criança claramente não é alguém com quem você deva interagir." "Mas ela é uma criança, pai", insistiu Matteo, com a voz firme. Havia algo novo nos olhos do menino. Um tipo de determinação rara em uma criança criada com todos os cuidados, distante do mundo real. Antes que Vincenzo pudesse responder, Matteo abriu a porta do carro e correu em direção à menina, segurando o bolo como se fosse um presente de aniversário. "Matteo!" gritou Vincenzo, saindo atrás dele. O segurança do carro já ia se levantar, mas Vincenzo levantou a mão e mandou que ficasse. Ele próprio precisava lidar com aquilo. Matteo se agachou à frente da menina e estendeu o bolo com as 2 mãos. Ela o olhou como se aquilo fosse um gesto de outro mundo. Seus olhos estavam vermelhos de sono, ou talvez de fome. Havia algo no olhar dela que misturava medo e esperança, como se não acreditasse que aquilo fosse real. "Toma, pode comer", disse o menino. "É o meu favorito, mas hoje eu quero que você fique com ele." A menina pegou o pedaço de bolo com delicadeza, como se temesse que fosse desaparecer, e sorriu. Um sorriso tímido, cortado por lábios rachados e uma expressão exausta. Foi nesse instante que Vincenzo se aproximou, pronto para interromper a cena. Mas assim que olhou diretamente para o rosto da menina, ele parou. Seu coração bateu uma vez, depois outra, depois falhou. Aquele rosto, os traços, os olhos, a boca, a forma do queixo. E então, sem conseguir controlar, ele deu 2 passos para trás. "Isso não é possível", sussurrou, completamente sem cor. A menina o encarava agora. Seus olhos pareciam buscar algo no rosto dele, como se o reconhecessem, mesmo sem saber de onde. Vincenzo sentiu um frio subir pelas costas. Não podia ser, mas era. Ela era a cópia viva de alguém que ele tentou esquecer há anos. Enrico, seu irmão desaparecido. Aquele que destruiu tudo por ganância.
aquele que levou consigo a filha recém-nascida e nunca mais foi visto. A menina estava ali, suja, fraca, sozinha, mas viva. Senhor Lucchesi, chamou o segurança preocupado. Está tudo bem? Vincenzo piscou várias vezes. Sentia a pressão no peito como se todo o ar tivesse desaparecido. O filho o olhava agora, confuso. Pai, o que foi? Ele olhou para Matteo, depois para a menina, depois novamente para o rosto da criança. Como? Murmurou. Qual é o seu nome? A menina hesitou. Seus lábios se moveram lentamente, como se repetir o nome exigisse força demais. Isadora, respondeu. Isadora Montelli. O sobrenome caiu como uma bomba. Montelli era o sobrenome da família da mãe de Enrico, um sobrenome que Vincenzo nunca mais ouvira desde o dia em que o irmão se afastou para sempre. Ali estava ela, a filha de Enrico, a menina esquecida, a criança que todos acreditavam ter sido levada para longe, talvez até morta, mas estava ali, sentada no chão, comendo um pedaço de bolo, e seu próprio filho fora o elo que a trouxe de volta. Não podia ser ela, não ali, não daquela forma. A imagem da menina ainda queimava na retina de Vincenzo, enquanto ele voltava para dentro do carro mecanicamente. O mundo parecia ter perdido som e cor. Matteo falava alguma coisa, mas as palavras vinham de longe, como se ele estivesse submerso. Isadora Montelli. O nome era uma lâmina antiga sendo arrancada do peito. A filha de Enrico. Como ela estava viva? Quem cuidou dela esse tempo todo? E por quê? Por que estava sozinha naquele estado? Ele se lembrou da última vez que viu o irmão. O sangue, o grito, a decisão. Algo estava errado. Muito errado. E se ela soubesse de tudo? No banco ao lado, Matteo segurava os joelhos com os braços, quieto. Havia percebido que o pai estava diferente. Não com a habitual frieza, mas com algo mais profundo. Como se uma parte dele tivesse quebrado por dentro. O carro seguiu em silêncio pela avenida, os vidros fechados protegendo o silêncio como um caixão protege um segredo. Vincenzo olhava pela janela, mas não via nada, apenas cenas antigas. A última noite. A discussão. Enrico com os olhos vermelhos batendo com os punhos sobre a mesa do escritório antigo. Você acha que o dinheiro compra tudo, Vincenzo? Até a família? E Vincenzo sem levantar a voz, mas com os olhos duros. O que você fez é imperdoável. Falsificar documentos, ocultar investimentos, usar a empresa como se fosse sua conta pessoal. Era nossa, era da nossa família. E você jogou tudo no lixo por ganância. Os dois haviam sido inseparáveis durante a infância. Mas quando o pai deles morreu, o império herdado se tornou uma parede entre os dois. Enrico queria liberdade, queria arriscar, crescer, romper com as amarras. Vincenzo queria preservar, controlar, manter cada centavo dentro de limites rígidos. E então, Enrico traiu. Pegou dinheiro da empresa para um projeto próprio, falsificou autorizações, escondeu relatórios. Quando Vincenzo descobriu, houve um confronto e um corte. Nunca mais ponha os pés nesta casa, dissera Vincenzo naquela noite. E Enrico foi embora. Levou Marina, sua esposa, e a filha recém-nascida que Vincenzo nunca chegou a conhecer. Durante anos, Vincenzo acreditou que Enrico tinha ido viver no exterior, ou que havia reconstruído a vida longe de tudo e de todos. Alguns diziam que o viram em países diferentes, mas nunca havia confirmação. Agora, a filha de Enrico estava ali, sozinha, com fome, e no estado em que estava, era evidente que ninguém cuidava dela como deveria. Vincenzo respirou fundo, forçando os pulmões a trabalharem. Precisava agir com frieza, pensar, controlar. Quando chegaram em casa, ele desceu primeiro. Matteo, em silêncio, subiu para o quarto. Vincenzo trancou-se no escritório. As cortinas pesadas abafavam a luz do fim da tarde. Abriu a gaveta inferior da estante. Tirou um fichário antigo. Ali estavam registros que jamais ousou destruir. Contratos antigos, cópias de e-mails, fotografias de infância. E no fundo, um envelope pardo, envelhecido. Dentro, uma foto. Marina com a bebê no colo, tirada dias antes de desaparecerem. Vincenzo nunca olhou para aquela imagem com atenção. Havia raiva demais, feridas demais. Mas agora ele via. Era o mesmo olhar, o da menina, Isadora, o mesmo traço na sobrancelha, o mesmo jeito de apertar os lábios, mesmo franzir de testa.
Ela é filha dele, murmurou. E se fosse? Se realmente fosse? O que teria acontecido com Marina? Por que a menina estava ali e o pai sumido? Havia algo muito maior por trás disso. Talvez o que ele pensava saber nunca tenha sido toda a verdade. Vincenzo se levantou, puxou o celular. Discretamente abriu o contato de um velho conhecido, Ricardo Menezes, investigador particular. Já o contratara uma vez, anos atrás, para algo delicado. Um homem de confiança, silencioso, preciso. Preciso localizar informações sobre uma menina chamada Isadora Montelli, 9 anos. Apareceu hoje na porta da Escola Imperial. Pode estar ligada a alguém do meu passado. Faça com descrição. Ninguém deve saber. Mensagem enviada. Vincenzo encostou-se na estante. Pela primeira vez em anos, sentiu as mãos trêmulas, porque agora havia mais perguntas do que respostas. E o mais perigoso, se Isadora sabia quem era o pai, se sabia o que aconteceu, ela poderia ser a chave para algo que Vincenzo preferia manter enterrado. Do outro lado da cidade, Isadora mastigava o último pedaço de bolo que Mateo lhe dera. Estava sentada nos fundos do abrigo, onde uma janela deixava entrar um pouco de sol. Dona Aurora passava com uma cesta de roupas lavadas. "Tá aí, minha flor", disse com sua voz rouca. "Tô", respondeu Isadora, baixinho. Ela lambia o chocolate dos dedos com cuidado. Aquela era a coisa mais doce que provara em semanas. Mas não era só o sabor que aquecia o peito. Era o jeito do menino, a maneira como ele a olhou, como a tratou, como se ela fosse alguém. E o homem de terno. Ela o conhecia? Havia algo no olhar dele, algo assustado, algo parecido com o que ela via nos espelhos às vezes, quando sonhava com coisas que não lembrava ao acordar. Aquela menina carregava muito mais do que fome. Carregava histórias apagadas, memórias recortadas, e o início de um reencontro que estava apenas começando. "Corre, Isadora, corre!" A voz ecoava. Um grito no escuro, mãos puxando, luzes vermelhas girando ao longe. Ela acordou com o coração aos pulos. Outra vez aquele sonho, sempre igual, sempre incompleto. O quarto do abrigo ainda estava mergulhado em penumbra. As outras crianças dormiam, espalhadas em colchonetes pelo chão de cimento frio. Uma lâmpada falhava no teto, lançando flashes irregulares na parede, como se fizesse parte daquele pesadelo que insistia em persegui-la. Isadora se sentou devagar, suava. Os cabelos grudavam no rosto. As mãos tremiam. Não conseguia lembrar o fim. Sempre acordava antes. Ela sabia que era um sonho, mas seu corpo não sabia. O peito arfava como se tivesse corrido por quilômetros. As pernas doíam como se tivesse sido arrastada, e a garganta seca, como se tivesse gritado de verdade. Às vezes, ela pensava que talvez fosse isso mesmo. Talvez seu corpo lembrasse do que sua mente não podia alcançar. Isadora vivia naquele abrigo há 2 anos. Dona Aurora dizia que ela havia sido encontrada perto de uma estação de trem, escondida entre sacos de lixo, magra como um graveto, com os lábios rachados e as pernas feridas. Ela não falava nada nos primeiros dias, só olhava e tremia. Às vezes chorava dormindo, outras vezes murmurava nomes que ninguém entendia. Com o tempo, começou a dizer poucas palavras. Água, dor, mãe. Nunca disse o nome do pai, nunca contou de onde veio, nunca soube explicar o que aconteceu. Mas em alguns momentos, como aquele sonho, tudo voltava. Fragmentos, gritos, luz, medo. A manhã começou com o cheiro de mingau. Dona Aurora andava de um lado para o outro com a colher de pau na mão, tentando acordar os pequenos. Isadora se vestiu com o casaco velho que sempre usava. Era 2 números maior, mas ela gostava. Cobria seus braços finos até os dedos. No pátio, as crianças corriam sob o sol fraco. Ela ficou sentada, sozinha, no mesmo lugar de sempre. O banco de madeira sob a árvore seca. Foi ali que começou a pensar de novo no menino do bolo. Mateo. Lembrou-se do rosto dele, do jeito como a olhou, sem medo, sem nojo, sem pressa. E do homem, o homem de terno. Aquilo ela não sabia explicar. Sentiu um frio no estômago quando ele a olhou, como se estivesse vendo algo que não devia. Mas era o contrário. Ela é que viu. Viu um rosto que mexeu com tudo por dentro. Viu um homem que parecia carregar dor e raiva e surpresa. Por que ele reagiu daquele jeito? Ela não sabia, mas sentia. Seu corpo sentia.
Dona Aurora se aproximou. Te vi acordando assustada de novo, disse com doçura. Mesmo sonho? Isadora assentiu, sem encarar a cuidadora. Você quer me contar o que vê? Ela hesitou. É sempre igual. Eu corro. Alguém me chama. Tem uma mulher. Acho que é minha mãe. Mas eu não vejo o rosto dela. Só as mãos. Dona Aurora se sentou ao lado. E você lembra de mais alguma coisa? Um carro e luzes, e depois um silêncio. Ela então se encolheu. Eu tinha medo de dormir quando cheguei aqui, porque toda vez que fechava os olhos o escuro ficava cheio de vozes. E agora, às vezes, o escuro me mostra imagens, mas eu não sei se são verdadeiras. A cuidadora alisou seus cabelos com carinho. Seu corpo lembra minha flor. Às vezes, antes da mente. Quando você estiver pronta, tudo vai clarear. Isadora se apertou no casaco. Queria que aquilo acontecesse logo. Queria saber quem ela era. Queria saber onde estava sua mãe. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Vincenzo Lucchesi caminhava em círculos no escritório. O telefone tocou. Era Ricardo Menezes. Consegui rastrear alguns registros. Nada oficial, como você pediu, disse o investigador. O que encontrou? A menina foi deixada num abrigo há 2 anos, sem documentos, sem histórico médico. Segundo os registros da casa, foi encontrada por uma assistente social próxima à estação de trem Miraval. Estava sozinha. A assistente afirma que a menina não falava, mas carregava um pedaço de papel com um nome escrito à mão. Que nome? Isadora Montelli. Vincenzo fechou os olhos. Era real. E a assistente? Ela ainda trabalha lá? Sim. Quer que eu marque uma conversa? Não, ainda não. Primeiro preciso vê-la. A menina? Isso, mas sem que ela me reconheça. Sem dizer quem eu sou. Ricardo ficou em silêncio por um momento. Entendido. Mas Vincenzo, se for mesmo a filha do Enrico, você está entrando num terreno delicado. Já estou dentro. Agora é tarde para voltar. Naquela tarde, enquanto o céu ameaçava chuva, Vincenzo entrou discretamente no abrigo. Vestia roupas simples. Levava uma caixa com doações, cobertores, brinquedos e alguns livros. Disse que estava ali para conhecer o lugar, talvez se tornar um doador regular. Dona Aurora o recebeu com a desconfiança habitual, mas logo o reconheceu como o homem do estacionamento. Aquela menina, a que estava do lado de fora da escola. É sua parente? Ele hesitou por um instante. Não tenho certeza. Ela franziu o senho, mas não insistiu. Isadora está lá fora, no pátio, onde sempre fica. Vincenzo se aproximou devagar. Ela estava sentada sob a árvore, a mesma árvore. E quando ele a viu com o cabelo solto ao vento, o casaco grande demais e os olhos voltados para o nada, sentiu o peso do tempo, da culpa, da distância. A menina que lembra com o corpo talvez fosse a única capaz de revelar verdades que ninguém mais teve coragem de contar. Vincenzo nunca se sentiu tão despreparado diante de uma criança. Ela não disse nada, nem olhou de imediato, mas mesmo assim, ele sentiu que havia sido lido por inteiro, como se de alguma forma ela soubesse. Não posso deixar transparecer, pensou, mas o nó na garganta só apertava. Ela estava sentada no mesmo banco da tarde anterior, com os pés balançando no ar e os olhos baixos, acompanhando uma formiga que atravessava o chão. Usava o mesmo casaco, o mesmo silêncio, mas agora havia algo diferente no ar. Ela sabia. Não o nome, não a história, mas o corpo dela, os olhos dela, pareciam saber. Vincenzo parou a 2 passos de distância. Queria falar, dizer qualquer coisa, mas não confiava na própria voz. Ela finalmente levantou os olhos, e então o mundo parou por um segundo. Não foi um olhar de medo, nem de surpresa. Foi um olhar calmo, lento, pesado, como se ela estivesse esperando. A mente dele voltou para uma manhã antiga. Marina, a esposa de Enrico, sentada na varanda da casa de campo, grávida, as mãos sobre a barriga, um sorriso tímido. Ela era doce, simples, vinha de uma família humilde, tinha olhos que riam sozinhos. Vincenzo a respeitava, apesar de sempre tê-la considerado deslocada. Naquela manhã, Marina dissera: Enrico está diferente, preocupado demais com dinheiro. Fala em fazer negócios por fora. Você pode conversar com ele? Mas Vincenzo não conversou. Acusou, exigiu, cortou. Talvez tivesse sido mais fácil destruir do que tentar entender. Talvez ele tivesse mesmo escolhido o controle, ao invés da família. E agora, diante daquela menina, o passado se vingava em silêncio. Gosta de livros?
Perguntou Vincenzo por fim, apontando para os que havia trazido. Ela apenas assentiu com a cabeça. Qual o seu preferido? Os que têm silêncio. A resposta o atingiu como uma flecha. Que tipo de criança dizia isso? Isadora se levantou devagar e se aproximou da caixa. Escolheu um livro de capa azul. Sentou-se de novo. Abriu, mas não leu. Só passou os dedos pelas páginas, como se buscasse algo escondido entre as linhas. Obrigada, disse, ainda sem olhar para ele. Vincenzo sentou-se no banco ao lado, mantendo certa distância. Ficaram em silêncio por alguns minutos. Ele observava os dedos dela, finos, ágeis, mas com as unhas roídas. Um gesto de ansiedade, um sinal de espera. Quis perguntar sobre a mãe, sobre o pai, mas se conteve. Tudo em Isadora parecia frágil, mas ao mesmo tempo inabalável, como se houvesse nela um tipo de força que não se explica. Senhor? Chamou uma voz atrás dele. Vincenzo se virou. Uma mulher loira, cabelos presos, roupas simples, com um crachá preso na blusa. Desculpe interromper. Sou Lídia, assistente social aqui do abrigo. A senhora Aurora disse que o senhor é um novo apoiador? Sim, algo assim, respondeu, levantando-se. Lídia olhou para Isadora, depois de volta para ele. Ela é especial, não é? Como assim? Desde que chegou, carrega algo nos olhos que é difícil de explicar. Não se abre com ninguém, mas tem uma memória estranha. Lembra de sons, de cheiros, de frases. Nunca contou o que aconteceu. Só disse que acordou um dia sozinha perto dos trilhos e que a mãe sumiu. E o pai? Nunca mencionou. Só em sonhos. Fala dormindo às vezes. Nome solto. Henri. Ela hesitou. Talvez seja Henrique ou algo parecido. Vincenzo sentiu o coração parar por um instante. Henrico. Conhece? Ele sustentou o olhar de Lídia por um segundo longo demais. Acho que ouvi esse nome antes. Mentiu. Ela pareceu desconfiar, mas não insistiu. Estamos tentando entrar com pedido para que ela seja registrada oficialmente, mas sem documentos é lento. Só conseguimos uma vaga para a escola pública este ano. Ela deveria começar em breve. Se não desistirem da matrícula de novo, posso ajudar, disse rápido demais. Lídia arqueou as sobrancelhas. Isso é muito gentil, mas podemos conversar melhor outro dia? Claro. Ele se despediu com um aperto de mão contido e se afastou. Mas antes de sair do pátio, olhou para Isadora mais uma vez. Ela ainda folheava o livro, mas agora o olhava de canto de olho, como se soubesse que ele não era só mais um doador. Naquela noite, Matteo entrou no escritório do pai. Trazia um desenho nas mãos. Era simples. Uma árvore, 2 bancos, uma menina e um menino. É a gente, disse entregando. E a menina? Isadora? É. Você acha que ela tem família? Vincenzo engoliu em seco. Talvez. A gente pode ajudar ela a encontrar? Vincenzo olhou nos olhos do filho. Ali estava a pureza. Ali estava tudo o que ele perdeu quando escolheu se proteger. Podemos, mas precisamos ir com calma. Matteo assentiu. E então, antes de sair do escritório, disse: quando eu olho para ela, sinto como se ela estivesse esperando alguém, mas não sabe quem é. Vincenzo sentiu o chão ceder, porque ele também estava esperando por ela, mesmo sem saber. O sol entrava tímido pela janela da ala feminina do abrigo. A manhã parecia comum, mas dentro de Isadora, algo estava diferente. Ela havia sonhado de novo, mas dessa vez acordou com uma sensação estranha nas mãos, como se tivesse segurado alguma coisa durante o sonho, como se ainda sentisse o toque de algo importante. Levantou devagar. O casaco pendia da cabeceira da cama de ferro. Era velho, de tecido grosso, com forros costurados à mão. Ela o vestia todos os dias, não apenas pelo frio, mas porque, de alguma forma, ele parecia proteger, como uma carapaça. Dona Aurora dizia que o casaco havia chegado com ela. Ninguém lembrava exatamente de onde, mas era dela desde o primeiro dia. Enquanto o abotoava, sentiu algo diferente. Um leve volume no forro interno, algo que nunca havia notado. Franziu a testa. Passou os dedos com cuidado pela costura até sentir um pequeno relevo circular sob o tecido. Afastou o casaco do corpo. Estudou. A costura era sutil, como se alguém tivesse fechado a mão com linha da mesma cor. Escondido. Fez força com a unha, puxando o ponto. A costura se soltou com um estalo quase inaudível. E então, caiu no chão um pequeno objeto de metal, enferrujado nas bordas, mas intacto. Uma pulseira fina,
infantil, com uma plaquinha dourada gravada com a letra E. Isadora ficou imóvel. E de quê? De Henrico? De esperança? De ela? Aperto no peito, um arrepio nos braços. Pegou a pulseira com as duas mãos. Era leve, mas pesava como um tijolo. Durante o café da manhã, Isadora não tocou no pão. A pulseira ficou escondida no bolso do casaco. Mas havia mais. Algo ainda lhe me incomodava. Quando voltou ao quarto, puxou o casaco para investigá-lo por completo. No bolso interno, costurado de forma ainda mais tosca, havia outro volume. Ela puxou com força. Um som de tecido rasgando ecoou. De lá, saiu uma pequena fita cassete, do tipo que ninguém mais usava. E junto dela, dobrado em 4, um papel amarelado, frágil. Quando abriu, o papel se desfez em algumas partes, mas o centro ainda estava legível. As palavras pularam aos olhos. Se algo acontecer, fugir com ela. Em perigo. Proteja. Isadora sentiu a garganta fechar. Era a letra de alguém nervoso, apressado, a tinta borrada, o papel amassado. E o mais importante, seu nome estava ali, rabiscado ao lado de um desenho de coração. Isadora. Ela leu e releu, até decorar. Depois escondeu a carta debaixo do colchão. Guardaria como um tesouro. Mas a fita era um enigma. No fim da tarde, aproximou-se de Dona Aurora. A cuidadora estava sentada, remendando roupas. Dona Aurora, a senhora tem um aparelho de música? Daqueles velhos? Tipo toca-fitas? Isadora assentiu. Acho que sim. Tem um antigo no depósito. Por quê? Encontrei uma fita. E... queria ouvir. Dona Aurora arqueou a sobrancelha, mas não questionou. Foi até o depósito com a menina. Depois de alguns minutos entre caixas e tecidos, tirou um aparelho com poeira acumulada. Vamos ver se ainda funciona. Ligou na tomada. O rádio zumbiu. O botão play estava emperrado, mas cedeu com um empurrão. Isadora colocou a fita e apertou. Por alguns segundos, só ruído, estática. Depois, uma voz, grave, masculina, incompleta. Guarde bem. Se ela ouvir, vai saber. Pausa. Mais chiado. Depois, uma voz feminina, doce, cantando. Dorme, meu bem. O mundo é mau. Mas meu amor é tua casa e teu porto, teu céu. Isadora congelou. Aquela voz. Tinha certeza. Mesmo sem lembrar. Aquela era a voz da mãe. As mãos tremiam. Os olhos marejaram. O peito doía. Não de tristeza, mas de algo mais forte. Como se uma porta tivesse sido escancarada por dentro. Dona Aurora desligou o aparelho. É a sua mãe? Isadora engoliu seco. Eu... acho que sim. Essa fita estava com você? Ela hesitou, depois assentiu. No meu casaco, junto com uma carta e uma pulseira. Aurora ficou em silêncio por alguns segundos. Mostra para mim. Isadora entregou tudo. A cuidadora leu, examinou, ouviu. Quando terminou, olhou para a menina com um misto de ternura e preocupação. Isso muda tudo, minha flor. Alguém quis esconder isso. Alguém quis te proteger. Mas agora você precisa saber quem é. Precisamos descobrir. Isadora sentiu o coração bater mais forte. Pela primeira vez, não estava sozinha em suas memórias. Agora tinha pistas. Tinha um caminho. E mal sabia ela que naquele mesmo instante, Vincenzo Lucchesi lia pela 5ª vez o relatório de Ricardo Menezes, onde aparecia a descrição do casaco azul que ela sempre usava. Na página seguinte, em letras sublinhadas, possível compartimento costurado manualmente no forro do casaco. Investigação sobre conteúdo em andamento. Vincenzo suspirou. Algo havia sido deixado para trás, e agora estava sendo encontrado. O céu estava encoberto naquela tarde. Nuvens cinzentas arrastavam-se devagar sobre a cidade, como se o próprio tempo hesitasse em seguir. Isadora ficou sentada no banco, com o casaco fechado até o pescoço e os olhos voltados para o portão do abrigo. Estava mais calada que o habitual. Nem o barulho das outras crianças correndo no pátio a tirava do lugar. Nas mãos, segurava uma pequena sacola de tecido. Dentro dela, cuidadosamente enrolados em um lenço azul, estavam os 3 objetos. A pulseira com a letra E, a carta rasgada e a fita cassete. Sabia que guardar tudo em silêncio já não bastava. Alguém precisava ver. Alguém que acreditasse nela. E no fundo, ela já sabia quem era esse alguém. Mateu apareceu pouco depois das 3 da tarde. Veio acompanhado do motorista,
como nas outras vezes. Mas dessa vez, Vincenzo ficou no carro, observando à distância. Quando Matteo viu Isadora, acenou com entusiasmo. Ela respondeu com um aceno tímido, e então, com um gesto discreto da cabeça, chamou-o para o canto mais escondido do pátio, onde havia um banco de pedra cercado por plantas secas e o som distante do trânsito. Matteo percebeu o ar sério no rosto dela. O que foi? Ela sentou devagar, depois tirou a sacola do colo. Eu achei coisas minhas, que estavam escondidas. Matteo franziu a testa. Que tipo de coisas? Isadora abriu a sacola e colocou os 3 objetos sobre o banco, um a um. Matteo ficou em silêncio por alguns segundos, observando. Pegou a pulseira com cuidado, como se fosse de vidro. E... de quê? Eu acho que é de Enrico. Ela hesitou. Acho que era o nome do meu pai. Você se lembra dele? Não. Só em sonhos. E nem sempre com clareza. Mas... esses objetos estavam escondidos no meu casaco, como se alguém tivesse deixado ali de propósito. Matteo agora examinava o papel amarelado. Leu devagar com as sobrancelhas franzidas. Se algo acontecer, murmurou, fugir com ela, em perigo. Proteja. Ele ergueu os olhos, assustado. Isso foi da sua mãe? Isadora assentiu, os olhos marejados, mas firmes. Eu não lembro dela direito, só da voz. E tem isso aqui. Apontou para a fita cassete. Tem uma gravação. Eu ouvi com Dona Aurora. É a voz de uma mulher cantando. E acho que é ela, minha mãe. Matteo olhou para a fita como se fosse um tesouro antigo. A gente pode ouvir? Isadora hesitou, depois assentiu. Foram até o depósito, onde o toca-fitas velho ainda estava conectado. Matteo limpou a poeira com as mangas da camisa. Isadora encaixou a fita com cuidado. Apertou o play. O chiado veio primeiro, depois a voz grave e tremida de um homem. Guarde bem. Se ela ouvir, vai saber. Matteo arregalou os olhos. É o pai? Talvez. Isadora respondeu num sussurro. E então a voz feminina, doce, afinada, cantando devagar. Dorme, meu bem, o mundo é mau, mas meu amor é tua casa, teu porto, teu céu. Matteo não disse nada. Apenas deixou que a música invadisse o espaço. Quando terminou, ele ficou olhando para a fita por um tempo. É ela, né? É. Você vai encontrar ela. A sua mãe. Isadora baixou os olhos. Eu não sei se ela ainda está viva, mas ela tentou te proteger. Isso tá claro. E se ela tentou, então pode estar esperando por você. No pátio, o sol começava a sair por entre as nuvens. A luz alaranjada tocava os tijolos do muro e dava aos objetos uma aparência mágica, como se brilhassem levemente. Matteo olhou para Isadora com seriedade. A gente precisa descobrir a verdade. Juntos. Você vai me ajudar? Sim. Ele estendeu a mão. Mas tem que ser um segredo. Só nosso. Ela segurou a mão dele. Um toque rápido, leve, mas cheio de sentido. Um segredo entre 2 corações. Disse ela num tom quase poético. Matteo sorriu. Gosto disso. E então, por um momento, os 2 ficaram ali. Não como ricos e pobres. Não como protegidos e desprotegidos. Mas como 2 crianças que tinham, finalmente, alguém com quem dividir o peso do mundo. Do carro, Vincenzo observava. Viu o gesto das mãos. Viu o olhar nos olhos dos 2. E por um instante se viu com Enrico, quando eram crianças, sentados num muro, compartilhando um segredo. É assim que começa, pensou. Com confiança, com escuta, com alguém dizendo, eu acredito em você. Mas o mundo deles tinha desabado depois. E agora, ele teria que impedir que o mesmo acontecesse com os filhos da próxima geração. A ligação chegou pouco depois das 10 da manhã. Vincenzo estava em sua sala, com as janelas abertas para o jardim interno, tentando responder e-mails que não parava de adiar. Quando o nome de Ricardo Menezes apareceu na tela do celular, soube que a rotina daquele dia estava prestes a ruir. Atendeu com um murmúrio seco. O que tem? Um nome, senhor. E um lugar. Vincenzo se endireitou na cadeira. Fale. Lembra da fita que mencionei? Consegui fazer uma cópia digital. Usei um software de restauração de áudio. Foi difícil, mas conseguimos recuperar um trecho logo antes da música começar. Há uma voz de mulher. E ela diz algo curioso. O quê? Se eu não voltar, leve ela até o Refúgio Primavera. Pergunte por Marta. Depois a música começa. Vincenzo congelou. Refúgio Primavera? Sim, era um abrigo para mulheres em situação de risco. Funcionou por quase 10 anos.
Fechou às 5. Fica nos arredores da cidade, numa área rural. E o nome Marta aparece em registros antigos como uma das fundadoras. Você conseguiu localizá-la? Ainda não, mas estou cruzando registros. Há uma mulher com o mesmo nome vinculada a um pequeno sítio próximo à antiga sede do abrigo. Se for ela, pode ser a chave para entender o que aconteceu com Marina. Continue. Avise-me assim que tiver confirmação. Há mais uma coisa. Diga, aquela menina, Isadora, ela está se aproximando muito do seu filho. Eu sei. O senhor está preparado para o que pode acontecer se ela descobrir tudo antes do senhor? Vincenzo não respondeu. Desligou. Ficou ali, olhando para o nada. O nome Marina ecoando de novo dentro da cabeça como uma lâmina esquecida. Refúgio Primavera. Marta, se eu não voltar. Aquelas palavras o atingiram mais do que gostaria de admitir. E se Marina não quis fugir de Enrico, mas foi forçada? E se Isadora foi deixada para ser salva, não abandonada? Tudo o que ele pensava saber estava em jogo. No abrigo, Isadora puxou Matteo pela mão até o fundo do corredor da ala de doações. Aqui ninguém vem, disse ela, olhando para os lados antes de entrar. Você tá diferente, comentou Matteo sem pensar. Diferente como? Mais corajosa, mais firme. Isadora não respondeu, mas sorriu de leve. Sabia que algo dentro dela havia mudado desde que encontrou os objetos escondidos. Era como se, de repente, o mundo tivesse deixado de ser só escuridão. Ainda havia sombras, mas agora existiam contornos, pistas, pedaços de luz entre os galhos. Olha, disse ela, tirando um papel dobrado do bolso. Eu escrevi tudo que lembro da carta. E da música. Palavras soltas, nomes, tudo. Matteo sentou ao lado dela, pegou o papel, leu em silêncio. Refúgio Primavera. Parece nome de lugar. Eu também achei. Você acha que sua mãe pode ter estado lá? Talvez. Ou talvez ela tenha tentado me levar até lá. Não sei. A gente pode procurar no computador da escola, sugeriu ele. É escondido, mas eu sei onde ficam os acessos dos professores. Isadora o olhou surpresa. Você já invadiu o sistema? Claro que não, mas eu observo bem. Sei o horário em que ninguém está lá. Sei como entrar sem fazer barulho. E sei digitar rápido. Ela riu, pela primeira vez em muito tempo. Você é um bom espião. Eu sou seu aliado, corrigiu ele. Isso é mais nobre. Ela assentiu. Então amanhã à tarde? Amanhã à tarde. Enquanto isso, no carro parado próximo ao abrigo, Vincenzo observava discretamente. Ricardo havia instalado uma câmera de segurança voltada para a entrada lateral e monitorava os horários com precisão, mas naquele dia, Vincenzo quis ver por si mesmo. Quando avistou os dois saindo do depósito com sorrisos e olhares cúmplices, algo dentro dele se partiu, não por ciúmes, nem por medo, mas por uma saudade antiga. Aquela cumplicidade, aquele tipo de vínculo, ele conhecia. Era o que tivera com Enrico, quando ainda eram apenas dois meninos explorando o mundo. Antes de o poder, antes da traição, antes do abismo. Matteo e Isadora estavam à beira de descobrir tudo sozinhos, e ele ainda não decidira se isso era bom ou perigoso. Naquela noite, Isadora deitou-se com a fita ao lado do travesseiro como um amuleto. Matteo, no quarto luxuoso de seu apartamento, desenhava o rosto dela de memória, com um lápis macio e traços firmes. Ambos dormiram com a mesma ideia na cabeça. Amanhã, talvez a gente encontre alguma coisa que mude tudo. E do outro lado da cidade, Ricardo Menezes dirigia sob chuva leve, em direção a uma casa simples no campo. A mulher que abriu o portão era baixa, de cabelos grisalhos e olhos fundos. Marta? Ele perguntou. Ela o olhou com cautela. Quem quer saber? Meu nome é Ricardo. Preciso falar sobre uma mulher chamada Marina Montelli. Os olhos dela se encheram de lágrimas imediatamente. Ela não disse nada, mas não precisava. O relógio da escola imperial marcava 17h08 quando Matteo empurrou devagar a porta lateral do prédio principal. Rápido, a tia da limpeza só passa por aqui às 5h30. Isadora o seguiu em silêncio, os olhos atentos, o coração disparado. Estar ali, escondida com ele, era como brincar de espiões, mas sem brincadeira nenhuma. Eles cruzaram o corredor até a sala de informática, que já estava escura. Matteo conhecia o código da fechadura digital. Aprendera observando os dedos do professor digitarem durante semanas.
Pronto, murmurou quando a luz verde piscou. Entraram. Mateo foi direto para o último computador da fileira, aquele cuja tela virada para a parede garantia mais privacidade. Fecha a porta, disse. Isadora obedeceu. Mateo digitava rápido como havia prometido. Refúgio Primavera, assistência, mulheres, abrigo. As palavras apareciam como fragmentos em motores de busca antigos. Algumas notícias, relatórios sociais desatualizados. Até que uma imagem surgiu. Era um folheto escaneado com o nome do abrigo e uma foto em preto e branco no canto inferior. Um grupo de mulheres e crianças sentadas no gramado de uma casa simples, com árvores ao fundo. Isadora se aproximou da tela. O coração parou por um segundo. Ela apontou. Essa mulher. Mateo ampliou a imagem. Era jovem, magra, cabelo preso num coque bagunçado, o rosto cansado, mas os olhos eram iguais aos dela. É sua mãe? Perguntou ele. Isadora assentiu devagar. Eu acho que sim. Mateo olhou para a data no canto do arquivo. Setembro de 2016. Tem 9 anos isso, murmurou ele. Foi o ano em que você sumiu. Isadora recuou da tela. Então ela esteve lá. E se ela estiver viva? Então talvez tenha deixado mais pistas. Ou alguém lá pode saber. Os dois se entreolharam. Não disseram nada, mas estava claro. Eles estavam mais perto. Na estrada de chão batido que levava ao antigo refúgio Primavera, Ricardo Menezes estacionava o carro em frente a um pequeno sítio, isolado entre árvores e silêncio. Marta o esperava com um xale sobre os ombros e uma expressão marcada pelo tempo. Não ouvia esse nome há anos, disse ela, sentada na varanda. Marina Montelli. Chegou aqui numa noite de chuva com uma criança nos braços, tão assustada que mal conseguia falar. Ela fugia de alguém? Fugiu do marido. Disse que ele não era mais o mesmo. Falava com medo. Tremia. Pediu abrigo só por uma noite, mas ficou 2 semanas. E depois, um homem apareceu. Disse que era irmão dela. Educado, calmo, mas havia algo nos olhos dele. Algo sombrio. Ela o viu chegando de longe. Pegou a menina, deixou uma fita cassete comigo e desapareceu. Nunca mais voltou. Nunca mais. Ricardo mostrou a foto da fita digitalizada. Marta confirmou com um gesto silencioso. Marina me fez prometer que, se um dia a menina fosse encontrada, alguém ouviria aquela fita. Ela dizia, minha filha vai entender, mesmo se eu não estiver por perto. Você acha que ela morreu? Marta olhou para o campo aberto à frente da casa. Não sei, mas uma mulher que foge assim, carrega um medo que não acaba. Você ainda tem contato com alguém do abrigo? Não. Fechamos, muitas foram embora. Mas, ela hesitou, tem um nome que talvez ajude. Uma das funcionárias da época. Chamava-se Lorena Duarte. Marina confiava nela. Talvez tenha deixado mais do que sabemos. Onde posso encontrar Lorena? Marta abriu uma velha caderneta. Anotou um número de telefone e um endereço. Tente por aqui, mas vá com cuidado. Se Marina ainda está viva, talvez esteja fugindo até hoje. À noite, Mateo escreveu em seu caderno. Hoje vi uma foto da mãe de Isadora. Ela parecia triste, mas forte. Acho que era assim que se protege alguém, mesmo com medo, mesmo sem certeza. Eu não sei o que vamos encontrar, mas eu prometi para ela. E promessas são como segredos de verdade. Não se quebram. No quarto ao lado, Vincenzo observava o desenho que Mateo havia deixado em cima da mesa. Era uma cópia da foto antiga, feita à mão. No centro, a mulher de olhos doces segurando uma menina pequena. E abaixo, escrito em letras infantis, Refúgio Primavera, onde começa o que nunca terminou. Vincenzo sentiu um arrepio. Aquilo não era só uma investigação, era um chamado. E talvez estivesse na hora de parar de observar de longe e, finalmente, entrar na história. A tarde estava nublada, com o vento arrastando folhas secas pelos corredores do abrigo. As crianças estavam em sala de aula e o pátio parecia um cenário suspenso, onde tudo podia acontecer. E, de fato, aconteceria. Isadora e Mateo estavam sentados no fundo da biblioteca comunitária do abrigo, perto do único telefone fixo disponível, escondido atrás de uma estante de enciclopédias antigas. Dona Aurora havia saído para buscar mantimentos. Eles tinham uma janela de 20 minutos. Mateo segurava o papel com o número de Lorena Duarte, que haviam anotado da agenda de Marta, entregue por Ricardo a Vincenzo, que, por sua vez,
deixou cair discretamente sobre a mesa onde Mateo deixara um desenho. Um gesto mudo, como quem permite, mas sem admitir. Isadora discou com os dedos trêmulos. O som dos dígitos parecia ecoar alto demais no silêncio da sala. Chamou. Uma vez. Duas. Na terceira, uma voz atendeu. Feminina. Cansada. Alô? Isadora engoliu em seco. É a senhora Lorena? Quem fala? Meu nome é Isadora. Eu estou tentando encontrar uma pessoa. Marina Montelli. O outro lado ficou em silêncio por longos segundos. Depois, a voz voltou. Agora baixa, rígida. Quem deu esse número? Marta, do Refúgio Primavera. Outro silêncio, mais denso, como um abismo abrindo sob os pés. Escute, disse Lorena, com a voz oscilando. Você não devia ter me procurado. Não por esse nome. Não agora. Mas é importante. Ela pode ser minha mãe. Você disse... Isadora? A linha pareceu chiar. Algo caiu no fundo do ambiente. Um copo? Um objeto? Senhora Lorena? A voz voltou, trêmula. Fuja disso, menina. Se você é quem eu acho que é, há pessoas que não querem que você lembre. O que quer dizer com clique? A linha ficou muda. Isadora olhou para Mateo com os olhos arregalados. Ela sabia quem eu sou. E desligou. Por medo, ou por alguém estar ouvindo. Isadora olhou para o telefone como se fosse um inimigo. Isso não foi só uma ligação qualquer, disse Mateo, tentando soar mais corajoso do que estava. Isso foi um alerta. Na mesma hora, em outro canto da cidade, Vincenzo subia os degraus da casa de Marta. Já havia falado com ela por telefone, mas agora queria ouvir com os próprios olhos. Ela o recebeu com um olhar de quem sabia mais do que queria lembrar. O senhor é irmão de Enrico. Vincenzo assentiu sem fugir. E pai do menino que anda com Isadora. Marta o conduziu para a sala. Ofereceu chá, mas nenhum dos dois bebeu. Preciso saber o que você viu, o que ouviu. Preciso entender por que Marina fugiu. Marta respirou fundo. Marina chegou até nós em estado de alerta. Falava baixo, chorava sem som. Dizia que Enrico tinha mudado, que havia envolvimento com pessoas perigosas, que queria sumir antes que ele a machucasse ou a usasse. Usasse? Marina achava que ele queria colocar o nome da criança em algo, um negócio sujo, algo que ele não podia mais esconder nem da família. E quando ela se negou, ele surtou. Vincenzo sentiu o estômago revirar. Eu pensei que ele tinha fugido por vergonha. Talvez também, mas ela fugiu por medo. Ela disse mais? Só uma coisa. Uma frase que repeti para mim mesma durante anos. Qual? Marta encarou Vincenzo com firmeza. Se algo acontecer comigo, minha filha vai lembrar com o corpo. O silêncio que se seguiu foi quase cruel. De volta ao abrigo, o fim da tarde trouxe uma brisa fria. As crianças voltavam das salas, e Isadora se isolou por um instante próximo à caixa de correspondência antiga, onde raramente chegava algo. Mas naquela tarde havia um envelope, pequeno, branco, sem carimbo, sem selo, apenas uma palavra escrita à mão com caneta azul. Proteja. Nenhum destinatário. Nenhum remetente. Isadora olhou para os lados. Ninguém parecia ter visto. Abriu. Dentro, apenas uma folha em branco. Mas ao olhar contra a luz, viu algo escrito com tinta quase invisível. Palavras riscadas, difíceis de ler. Pegou a fita da sacola, colocou no bolso e correu. Correu até Mateo. Correu como se soubesse, sem entender por quê, que estavam sendo observados. E que agora, a verdade não era apenas um caminho a ser seguido. Era um fio fino, prestes a arrebentar. A folha parecia em branco, mas Isadora sabia que não era. Proteja. Era o que estava escrito na frente do envelope. Apenas isso. E lá dentro, uma página aparentemente vazia. Mas algo dentro dela, ou talvez o próprio instinto que crescera nos últimos dias, dizia que havia mais ali. Mateo segurava a folha contra a luz do abajur no quarto improvisado do abrigo. Não tem nada. Ou está bem escondido. Isadora se lembrou de uma coisa que Dona Aurora dissera meses atrás, durante uma oficina de brincadeiras antigas. Quando a gente era criança, escrevia cartas secretas com suco de limão. Era só passar a folha perto da vela e tudo aparecia. A vela? Exclamou Isadora. Mateo abriu um sorriso. Isso pode funcionar. Pegaram uma vela pequena no refeitório e acenderam com o isqueiro de emergência da despensa. Com cuidado, Mateo segurou a folha sobre a chama, em movimentos circulares.
Durante alguns segundos, nada. Apenas a tensão no ar. Mas então, as letras começaram a surgir. Lentas, marrom claras, como se o passado estivesse sendo revelado aos poucos. As palavras eram poucas, mas cada uma pesava mais do que um grito. Se alguém ler isso, não é mais seguro. Ela precisa lembrar. Diga à minha filha. Eu nunca a deixei. Foi ele, foi Augusto. Isadora recuou como se tivesse levado um choque. Augusto? Quem é Augusto? Mateo arregalou os olhos. Esse nome eu já ouvi. Onde? Em casa. Meu pai discutia com um advogado uma vez. Eu ouvi ele dizendo. Calazans meteu a mão onde não devia. O Augusto é pior que Henrico. Isadora sentiu o chão fugir dos pés. Então, ele não só conhecia meu pai. Ele fez parte disso. Mateo se aproximou. Isso muda tudo. Não, ela respondeu firme. Isso começa tudo. Enquanto isso, em um pequeno hotel no interior da cidade vizinha, Ricardo Menezes deixava um envelope sobre a escrivaninha do quarto 11. Dentro dele, uma foto, borrada, mas nítida o suficiente para despertar qualquer memória. Uma mulher de perfil andando com uma sacola de mercado, os cabelos presos num coque apressado, os traços delicados, a silhueta magra. Não havia dúvida. Era Marina. A imagem fora tirada por uma câmera de segurança na rodoviária da cidade de Serra Branca, 2 meses antes. Ricardo a encontrara ao cruzar dados de desaparecimentos, sistemas internos de monitoramento e trilhas de pedido de abrigo com nomes falsos. O envelope tinha um destinatário, V. Lucchesi, e uma frase escrita à mão por Ricardo. Ela está viva e parece estar vigiando alguém. No sítio de Marta, Vincenzo segurava um bilhete escrito por Ricardo e deixado com ela. Dentro do envelope, a foto. Quando olhou para a imagem, sentiu o ar sumir dos pulmões. Marina, murmurou. Marta olhava para ele com os olhos marejados. Ela sobreviveu e não quer ser encontrada, mas está por perto. Vincenzo apertou os olhos, a mente girando. Por que ela se esconderia por tanto tempo? Talvez para proteger a filha, ou porque ainda tem medo de quem possa encontrar as duas. Na mesma noite, do lado de fora do abrigo, um carro preto estacionava silenciosamente. Do banco de trás, um homem alto de paletó escuro e cabelos grisalhos descia com um passo calculado. Seu nome era Augusto Calazans, o mesmo que assinava contratos fantasmas com Henrico, o mesmo que, até hoje, usava nomes de terceiros para limpar seu rastro. Ele andou até o portão lateral, observou as janelas, observou as crianças, e então fitou o andar de cima, onde uma luz suave vazava pela fresta da janela do quarto de Isadora. Sorriu de canto. Depois murmurou para ninguém ouvir. Até que enfim te encontrei. O nome ainda pairava no ar como um trovão prestes a cair. Augusto, Isadora e Mateo haviam passado horas debatendo o que fazer. Guardar o segredo? Esperar mais pistas? Ou confiar no único adulto que, apesar de distante, começava a se mostrar presente? Naquela manhã, enquanto Mateo caminhava pelo pátio da escola ao lado do pai, decidiu que já não havia mais tempo para hesitação. Pai, disse com a voz baixa, mas firme, preciso te mostrar uma coisa, mas tem que prometer que vai ouvir até o fim. Vincenzo olhou para o filho intrigado. Ele conhecia bem aquela expressão. Não era birra, nem curiosidade, era seriedade. Estou ouvindo. É sobre Isadora. E o nome que apareceu, Augusto Calazans. Vincenzo parou no meio do corredor. Por um instante, o tempo pareceu segurar o ar ao redor deles. Onde você ouviu esse nome? Numa mensagem escondida, escrita com tinta invisível, dentro de um envelope sem remetente. Foi Isadora quem recebeu. Vincenzo sentiu o estômago virar. A imagem do homem voltou como um soco antigo. Augusto Calazans, empresário, ex-sócio de Henrico, conhecido por seus negócios paralelos e sua maneira silenciosa de resolver problemas. Um homem que fazia perguntas perigosas e sumia quando as respostas apareciam. Esse homem está por perto? Perguntou Vincenzo, já com o tom alterado. Não sabemos, mas... Pai, eu acho que ele está atrás dela. Vincenzo se abaixou à altura do filho. Preciso que você me diga tudo. Agora, naquela mesma manhã, um carro de luxo estacionava calmamente diante do portão lateral do abrigo. O homem desceu sozinho, vestindo um terno claro, com um sorriso discreto e uma pasta nas mãos.
Disse à recepcionista que era Augusto Leal, empresário do ramo editorial, interessado em doar livros para crianças em situação de vulnerabilidade. Gosto de ver com os próprios olhos antes de doar, disse com gentileza estudada. A funcionária hesitou, mas deixou que ele entrasse para uma breve visita sob sua supervisão. Não passará do pátio, avisou. Claro, compreendo perfeitamente. Mas os olhos de Augusto varreram o espaço com precisão. Sabia o que procurava, e sabia reconhecer um rosto mesmo depois de anos. Isadora estava sentada embaixo da árvore com o livro azul nas mãos, o mesmo que Mateo havia lhe dado na primeira visita. Ela levantou os olhos por instinto. Os dois se encararam por um segundo, longo demais. Augusto sorriu, mas foi interrompido. Moça, é essa menina ali que gosta mais de ler. Quer tentar doar diretamente para ela? Ótima ideia, respondeu ele, fingindo surpresa. Posso? Mas antes que chegasse perto, Mateo apareceu. Ei! Gritou, vindo do outro lado do pátio. Isadora olhou para ele aliviada, sem saber por quê. Tava te procurando, disse o menino, fingindo naturalidade. A dona Aurora quer te ver lá dentro. Isadora hesitou. Olhou de volta para o homem. Algo nele incomodava, como se seus olhos dissessem uma coisa, mas sua presença dissesse outra. Agora, por favor, insistiu Mateo. Ela levantou-se e foi com ele. Augusto ficou observando enquanto os dois sumiam pelo corredor, mas Mateo, antes de virar o canto, olhou discretamente para trás e viu Augusto encostar o celular no ouvido e sussurrar. Ela ainda não lembra, mas vai lembrar. E aí, a gente entra. Mateo esperou até estarem longe o suficiente. Então puxou Isadora pelo braço com urgência. É ele. Quem? Augusto. O nome do bilhete. O homem. Ele estava aqui. Isadora parou de andar. Ele falou comigo, com os olhos. Ele sabe quem você é. E eu... A voz dela falhou. Acho que também sei quem ele é. Mateo a encarou. O que você lembra? Nada claro. Só pedaços. Mas meu corpo tremeu. Igual quando eu ouço a fita. Igual quando sonho. Ela engoliu em seco. Mateo. Ele é o homem dos meus pesadelos. Naquela noite, Vicenzo ligou para Ricardo com voz urgente. Ele apareceu. Está perto dela. No abrigo. Você tem certeza? Meu filho viu. A menina confirmou. Precisamos protegê-la agora. Oficialmente. Quer que eu acione alguém? Ainda não. Vamos fazer do jeito certo. Mas preciso de tudo sobre Augusto. Onde anda? Com quem fala? O que procura? E principalmente... Vicenzo hesitou. Por que Marina o temia mais do que ao próprio marido? Ricardo ficou em silêncio do outro lado. Porque talvez Augusto nunca tenha saído do comando. E talvez ainda estivesse à frente de tudo. Vicenzo passava os olhos pela tela com a frieza de um executivo experiente. Mas por dentro algo se partia. A cada linha lida, a cada dado processado, o passado que ele pensava conhecer se tornava mais obscuro, mais traiçoeiro. O relatório de Ricardo Menezes não deixava espaço para dúvidas. Você tem certeza disso? Ele perguntou, voz baixa, firme. Tenho. Cruzei 3 fontes distintas. Todas apontam para o mesmo contrato, mesma data, mesma assinatura. Vicenzo apertou a ponte do nariz. Mas é impossível. Henrico sumiu em 2016. Ninguém mais teve notícias. Marina fugiu. A filha foi encontrada anos depois, sozinha. Tudo apontava para uma fuga, exceto por isso. Ricardo passou os dedos sobre a mesa e deslizou um envelope pardo. Dentro, uma cópia de um documento empresarial com data registrada em 2018, 2 anos após a despedida definitiva de Enrico Montelli. Era um contrato de cessão parcial de ações, valor elevado, juridicamente sólido, e ali, no fim da última página, Enrico Montelli, assinatura reconhecida em cartório, com firma registrada. Vicenzo engoliu em seco. E o cartório? Fica numa cidade do interior chamada Rio Dourado. Pequena, isolada. Fiz contato com uma funcionária aposentada que se lembrava do caso. E disse que um homem entrou com documentos já preenchidos. A assinatura foi feita na hora, mas a identidade apresentada era falsa. O nome batia, mas o documento era digital, sem foto física. Tudo passou sem questionamento. Quem autorizou o contrato? Augusto Calazans. A frase caiu como pedra na sala. Do outro lado da cidade, Isadora dormia, mas seu corpo tremia. Dona Aurora de longe percebeu.
Aproximou-se devagar, mas não a acordou. Lá dentro, no escuro de seu subconsciente, algo finalmente começava a se reorganizar. O sonho não era fragmentado como os anteriores. Era mais claro, mais próximo da realidade. Ela estava no colo da mãe. Marina corria por um corredor estreito, a respiração ofegante, os olhos em pânico. À frente, uma porta se fechava. Atrás, passos apressados. Em uma sala iluminada por uma única lâmpada, 2 homens discutiam. Um deles era seu pai. O outro tinha olhos frios, rosto duro. Era Augusto. "Você prometeu que ela estaria segura?" gritava Henrico. "Isso não era parte do acordo. Os acordos mudam, Henrico. E você já está muito envolvido para voltar atrás." Marina aparecia na fresta da porta, observando. O rosto assustado. Henrico olhou diretamente para ela. "Fuja", disse, quase sem som. "Leve nossa filha. Agora." E então, tudo escurecia. Silêncio. Peso. Medo. Isadora acordou com um grito preso na garganta e os olhos cheios de lágrimas. Matteo entrou no quarto segundos depois. "Tá tudo bem?" Ela mal conseguia respirar. "Eu vi ele, meu pai, e vi Augusto. Eles estavam discutindo. Meu pai me viu e me mandou fugir. Ele não queria ir embora. Ele queria salvar a gente." Matteo se sentou ao lado dela, segurando sua mão. "Isadora, se isso for real, é real. Eu senti. Eu vi os olhos dele. Ele estava com medo por nós. Não com raiva, não com culpa, com medo." Ela puxou um caderno e começou a desenhar rapidamente os rostos que viu. Os traços, os olhos, os gestos. Quando terminou, mostrou a Matteo. "Esse era o homem, Augusto. E esse era o meu pai." Na manhã seguinte, Vincenzo abriu a gaveta do cofre particular em seu escritório. Ali guardava o que restava do irmão. Cartas antigas, fotos de infância, um livro com dedicatória escrita à mão. Mas naquele dia, o que procurava era mais profundo, mais íntimo. Tirou a pasta cinza onde estavam documentos do tempo em que Henrico ainda era sócio da empresa da família. Entre papéis e registros, encontrou o que queria. Um antigo diário de reuniões com anotações à mão. Na última página escrita por Henrico, havia apenas uma frase. "Se algo me acontecer, siga o nome que ninguém ousa dizer. Calazans." Vincenzo fechou o diário com força. Os olhos marejaram, mas não caiu uma lágrima. Olhou pela janela. O dia nascia com nuvens carregadas. E pela primeira vez, ele falou em voz alta como se chamasse alguém que ainda estivesse à espreita. "Se você ainda estiver vivo, Henrico, eu vou encontrar você." Isadora olhava fixamente para o papel, o desenho do corredor, a porta no fundo, a lâmpada pendurada por um fio exposto, as rachaduras na parede. Ela havia desenhado tudo após o sonho da noite anterior, com precisão instintiva, como se tivesse estado lá. Matteo observava os traços com um misto de admiração e inquietação. Você tem certeza de que viu isso num sonho?" "Não." Isadora respondeu. "Eu tenho certeza que estive lá." Ela passou o dedo sobre o contorno da porta. "Isso aqui, essa maçaneta, eu lembro da textura, fria e pesada." Matteo respirou fundo. "Então, se esse lugar existe, a gente precisa descobrir onde." Os dois foram até a biblioteca do abrigo, onde Matteo já sabia como acessar os computadores sem chamar atenção. Começaram a procurar por imagens antigas de galpões, depósitos, construções abandonadas. Nada. Até que Isadora parou de rolar a tela. "Volta. Aquele ali. Essa imagem." Matteo clicou. A página abriu com lentidão. Era um fórum de moradores antigos de uma cidade do interior chamada Rio Dourado. Na foto, um corredor de tijolos gastos. Uma lâmpada pendurada por um fio. Ao fundo, uma porta com a mesma estrutura do desenho. "É esse lugar", sussurrou Isadora. A legenda da imagem dizia: "Antiga fábrica de fertilizantes desativada em 2014, reclamada por moradores por ser local de uso ilegal durante anos." Matteo olhou para ela. "É em Rio Dourado. É a mesma cidade onde o nome do seu pai apareceu no cartório." Isadora assentiu com os olhos fixos na tela. "Eu preciso ir até lá." Na estrada, dentro de um carro alugado, Vincenzo passava pela entrada de Rio Dourado. A cidade era pequena, de ruas silenciosas e prédios baixos. Parecia congelada no tempo. No cartório foi recebido por uma senhora de óculos grossos, já em idade de se aposentar. Ela reconheceu o nome Montelli na hora.
Sim, lembro desse caso. Não pelo nome, mas pelo jeito. O homem parecia estranho, como se estivesse com medo. Mas era o outro que falava por ele. O outro? Sim. Apresentou-se como sócio. Disse que o Sr. Montelli tinha problemas com a fala por um acidente. Pedia que tudo fosse rápido. O documento já estava pronto. Só assinamos e selamos. E o nome do outro? Ela consultou o caderno antigo de registros. Aqui está. Samuel Ritti. Vincenzo sentiu um choque. Samuel Ritti era um conhecido de juventude, antigo sócio da empresa, afastado após uma série de negócios duvidosos com Augusto Calazans. Ele mora aqui? Não, mas deixou um endereço de contato na época. A senhora anotou num pedaço de papel. Estrada Velha 38, arredores da antiga fábrica. A antiga fábrica. O mesmo lugar do sonho de Isadora. Na cidade, a notícia da presença de Vincenzo chegou rápido. Alguém fez uma ligação silenciosa. Do outro lado da linha, uma voz grave perguntou. Ele foi até o cartório? Foi. Sabia que ia voltar ali. Vai seguir até a fábrica. É lá que tudo começa. A voz suspirou. Se encontrarem Enrico, silenciem. De novo, se for preciso. Naquela noite, Matteo empacotava um mapa, uma lanterna e os desenhos de Isadora. A gente precisa ir, Isadora, antes que outra pessoa chegue lá primeiro. E se o que eu vi for verdade, então seu pai não fugiu. E talvez Mé nunca tenha deixado de tentar te proteger. A estrada para Rio Dourado se estendia escura sob as estrelas, e o silêncio da noite parecia guardar uma promessa. Algumas verdades dormem, mas não para sempre. O vento soprava como um sussurro antigo quando Isadora e Matteo desceram do ônibus em Rio Dourado. A cidade era silenciosa, coberta por uma névoa fina que embranquecia os telhados baixos e escondia o horizonte. Tudo ali parecia ter parado no tempo. Matteo consultava o mapa rabiscado no caderno, enquanto Isadora segurava os desenhos que ela mesma havia feito. O caminho levava a um terreno afastado, nos limites da cidade. Lá ficava o que restava da antiga fábrica de fertilizantes. Agora apenas um esqueleto de concreto e ferrugem. Aqui, disse Isadora, apontando para uma curva coberta de mato. No sonho, essa cerca estava quebrada. E ainda está. Ela passou por entre os arames com cuidado. Matteo a seguiu em silêncio. Nenhum dos dois falava, mas os corações batiam forte demais para que o silêncio fosse confortável. Ao entrarem no terreno, o ar mudou. Mais denso, mais frio, mais cheio de memória. Do outro lado da cidade, Vincenzo empurrava o portão de uma casa esquecida pelo tempo. Samuel Ritti demorou a aparecer, e quando o fez, estava com o olhar opaco, como quem já não esperava mais visitas, e muito menos acertos de contas com o passado. Vincenzo Lucchesi, disse com um sorriso amargo. Imaginei que esse nome voltaria a me assombrar. Vim por causa do Enrico. Samuel ficou em silêncio por um instante. Depois abriu a porta. Entre, mas não finja que não sabia. Ninguém chega até aqui sem já saber parte da verdade. Isadora entrou no galpão principal com passos lentos. A poeira dançava à luz da lanterna. As paredes manchadas. No chão, pedaços de metal, tábuas soltas e rastros apagados de coisas que um dia se moveram ali. Aqui, sussurrou ela, parando diante de um corredor estreito. É o mesmo do sonho. As rachaduras são as mesmas, até o cheiro. Ao final do corredor havia uma porta, de madeira escura, trancada com um cadeado enferrujado, e ao lado dela, uma inscrição riscada com pregos na parede. Não feche os olhos. Matteo engoliu em seco. Alguém esteve aqui. Ou ainda está. Isadora passou os dedos pela madeira. A textura, o frio. Era aqui. Foi aqui que ele me mandou fugir. Enrico nunca fugiu, disse Samuel finalmente. Ele tentou, mas não há tempo. O que quer dizer com isso? Augusto o prendeu no jogo. Usou documentos, ameaças, e quando Enrico tentou sair, foi silenciado. Primeiro juridicamente, depois fisicamente. Você viu? Não, mas ouvi. Vi os olhos dele quando assinou aquele papel. Aquilo não era liberdade, era chantagem. Ele sabia que estava assinando o fim da própria história. E por que está me dizendo isso agora? Samuel suspirou. Porque há coisas que mesmo o silêncio não apaga. E porque você, Vincenzo, ainda pode resgatar o irmão. Ou o que restou dele. Na fábrica, Matteo forçava o cadeado com uma barra de ferro. Está enferrujado. Vai ceder.
Um estalo. A tranca caiu. Isadora empurrou a porta com as duas mãos. Ela rangeu alto. Do outro lado, um cômodo pequeno, escuro. Lá dentro, uma cadeira de ferro virada, algumas mantas velhas no chão e, no canto, uma caixa de madeira com trincos quebrados. Isadora se aproximou. Abriu. Dentro estavam apenas dois objetos. Um retrato antigo de Henrico e Marina com um bebê no colo. Ela, um gravador portátil. Ela olhou para Matel. Vamos ouvir. Ele apertou o botão. O som chiou. Depois a voz. Se você está ouvindo isso, é porque não consegui escapar. Mas ainda há tempo para ela. Proteja a Isadora. Ela é tudo o que Marina e eu fizemos de certo no mundo. Isadora cobriu a boca com a mão. A fita continuava. Augusto quer sumir com os rastros. Eu sou um deles. Mas ela é a única que pode lembrar de tudo. E quando lembrar, ele vai tentar apagar de novo. Matel olhou ao redor. A gente não pode mais ficar aqui. Isadora apertou o gravador contra o peito. Eu não vou correr. Não dessa vez. Agora eu sei quem sou. Do outro lado da linha, em um escritório luxuoso e frio, Augusto Calazans desligava o telefone. Encontraram o quarto. A fita. Tudo. Ele fechou os olhos. Preparem a última visita. E pela primeira vez, sua voz tremeu. O reencontro aconteceu sem anúncio. Vincenzo estacionou o carro diante da antiga fábrica, com o coração acelerado. Desde que Ricardo lhe confirmara que duas crianças, um menino e uma menina, haviam sido vistas entrando no local, ele soube. Sabia que eram eles. Sabia que Isadora tinha chegado onde nunca deveria ter ido sozinha. E por dentro, algo nele se quebrava e se reconstruía a cada passo. Quando empurrou a porta lateral do galpão, encontrou Matel sentado no chão, ao lado de Isadora. Ela segurava o gravador contra o peito, e seus olhos estavam úmidos, mas cheios de algo novo. Certeza. Vincenzo parou, olhou os dois e por fim falou. Vocês acharam ele, não é? Isadora levantou os olhos. Ele nunca fugiu. Ele foi silenciado. Vincenzo se ajoelhou à frente dela. Eu vi os papéis, as datas, a assinatura. Samuel me contou parte da história, mas eu precisava ouvir da sua voz. Isadora respirou fundo. Ele tentou proteger a gente e foi traído. Por Augusto. O nome ecoou na sala vazia. Matel olhou para o pai, que assentiu lentamente. Eu conheci Augusto, mais do que devia, e sei do que ele é capaz. Ele sabe que estamos aqui, disse Matel. Alguém contou. Então temos pouco tempo, completou Vincenzo. Do outro lado da rua, em uma padaria simples, uma mulher mexia devagar em uma xícara de chá. Seus cabelos, agora tingidos de castanho, estavam presos em um coque baixo. Na mão direita, uma cicatriz fina atravessava o dorso, e nos olhos, um brilho de dor contida, de saudade. Ela os vira passar, vira Isadora, mesmo crescida, mesmo diferente, e soube como uma mãe sabe. Levantou-se devagar, caminhou até a porta. Não foi até eles, ainda não. Mas, ao ver o rosto da filha pela fresta da entrada da fábrica, murmurou, minha filha, e uma lágrima rolou pelo canto do rosto. Dentro do galpão, Vincenzo entregava o envelope que trouxera. Nele, uma cópia da assinatura, o nome de Samuel, a data. Henrico assinou esse documento 2 anos depois de ter desaparecido, e segundo Samuel ele estava sendo vigiado, controlado. Isadora olhou para o retrato que havia encontrado. Marina, Henrico e ela. Um bebê no colo. Minha mãe, ela fugiu para salvar a mim. E ele ficou para proteger as duas. Talvez ela esteja viva, disse Matel. Talvez ela esteja esperando esse momento. Vincenzo assentiu. Precisamos agir. Provar que Augusto forjou documentos. Mostrar que Isadora foi separada da família à força. E se Marina estiver viva, trazê-la de volta. Augusto Calazans andava de um lado para o outro dentro de um escritório escuro. As janelas fechadas, o telefone na mão. Ainda estão na fábrica? Sim, senhor. Mas o homem, o milionário, está com eles agora. Augusto respirou fundo. Ele era o único que podia complicar tudo. E complicou. O que quer que façamos? Augusto ficou em silêncio por alguns segundos. Depois respondeu. Por enquanto, nada. Nada? Eu quero ver até onde eles chegam. E se Marina aparecer, eu mesmo vou recebê-la. Na rua silenciosa de Rio Dourado, a mulher de olhos doces e cicatriz no braço caminhava lentamente. Passou pela fachada da fábrica, parou do outro lado da rua
e olhou. Isadora saiu por instinto, como se sentisse algo, e então seus olhos encontraram os dela. Por um instante, o tempo parou. Não houve grito, nem corrida. Houve apenas olhos que diziam, é você. E um passo, e depois outro, e um sussurro. Mãe? Marina sorriu, e respondeu com a voz trêmula, meu amor. A brisa da manhã batia leve sobre os telhados de Rio Dourado, como se o mundo não soubesse que, naquele instante, uma vida inteira estava sendo reconstruída diante da antiga fábrica. Isadora ainda segurava a mão de Marina, como se temesse perdê-la outra vez. Mateo e Vicenzo observavam de perto, em silêncio, respeitando aquele instante sagrado. Mãe e filha se reencontrando com o coração inteiro, mesmo depois de tudo ter sido quebrado. Eu pensei que você tivesse... Isadora não conseguia terminar a frase. Marina balançou a cabeça com os olhos marejados. Eu pensei que não ia conseguir voltar, mas agora você me encontrou. Ou talvez tenha sido o contrário. As duas se abraçaram. Um abraço que guardava todas as noites frias, os silêncios longos, os nomes sussurrados no escuro. Um abraço que prometia nunca mais soltar. Minutos depois, dentro da fábrica, sentados sobre caixas velhas e sacolas de viagem, Marina começou a contar. Quando Henrico descobriu os contratos de Augusto, ele tentou sair, mas o que descobriu era grande demais. Havia lavagem de dinheiro, nomes fantasmas e até uso indevido do nome da empresa da família. Ele tentou me contar, disse Vicenzo, a voz baixa, mas eu só vi o erro, a traição. Ele ficou, me fez fugir com a Isadora. Disse que criaria um rastro falso, que Augusto acreditaria que havíamos fugido juntos, quando, na verdade, ele seria o isco. Isadora apertava o gravador que ainda carregava. Era o último presente deixado por um pai que ninguém sabia se ainda estava vivo. Você viu ele pela última vez onde? Perguntou Mateo. Em uma casa afastada, perto de uma represa, a 20 quilômetros daqui. Ele me deixou lá por uma noite. Disse que voltaria no dia seguinte. Nunca voltou. Você lembra do lugar? Vicenzo se adiantou. Sim, posso levar vocês. Enquanto isso, em uma cobertura luxuosa em outra cidade, Augusto Calazans recebia o relatório de seus homens. Leu em silêncio, dobrou o papel, ficou olhando para o vazio. Marina voltou. O irmão está com ela. A garota lembra. Do outro lado da linha, alguém aguardava instruções. Augusto respirou fundo. Primeiro sumam com o que ainda resta na casa da represa. Depois, tragam a mulher. Quer que ela desapareça? Não, ainda não. Quero que ela veja o que acontece com quem lembra demais. No final da tarde, o carro de Vicenzo seguia pelas estradas de terra batida da região rural. Marina guiava com firmeza. Isadora, no banco de trás com Mateo, observava as árvores passarem. Seu coração parecia quieto, mas pulsava forte por dentro. Foi aqui, disse Marina, apontando para uma estrada lateral. A casa é no fim. Ao chegarem, encontraram a porta entreaberta. Isso não estava assim, murmurou ela. Entraram com cautela. O lugar cheirava a mofo e abandono, mas havia sinais de que alguém estivera lá recentemente. Marcas de sapatos no chão úmido, poeira revirada, gavetas abertas. Na parede do quarto, havia algo cravado com pregos. Quem mexe com o passado acorda o que deveria estar morto. Isadora sentiu a pele arrepiar. Foi até a estante. Puxou uma das caixas esquecidas. Dentro, papéis rasgados. Algumas fotos queimadas nas bordas. Mas ao virar um dos papéis, viu algo que parou o tempo. Espera, esse símbolo... Mateo se aproximou. Parece um código. E tem uma sequência numérica. Vicenzo tirou do bolso o diário antigo de Henrico. Essa sequência já apareceu antes. Marina passou a mão pelos cabelos, os olhos fixos no papel. Isso era a chave. Ele falava disso. Sempre dizia que, se algo acontecesse, era para procurar a chave viva. Isadora sussurrou com os olhos fixos. A menina que lembra com o corpo. Marina se virou. Era você. Sempre foi. Isadora encostou na parede. Fechou os olhos. E então, de repente, viu. A chave. Um cofre escondido atrás de uma parede falsa. Dentro dele, documentos. Um pendrive. Um nome. Ela abriu os olhos. Ofegante. Eu sei onde está. Está no porão da escola. Atrás da parede do antigo teatro. Meu pai me levou lá uma vez. Eu achava que era sonho, mas era real. E enquanto as sombras avançavam em silêncio por Rio Dourado, Augusto recebia mais uma ligação. Eles encontraram a casa. Ele não respondeu.
Olhou para um retrato antigo na estante. Ele, Henrico e Samuel, mais jovens, em um tempo onde os laços pareciam firmes. Ele fechou os olhos. Então preparem tudo. Se encontrarem o cofre, acabem com isso de uma vez. O portão da escola estava fechado quando chegaram. Vincenzo desceu do carro primeiro, falou com o segurança noturno, apresentou sua identificação e explicou com poucas palavras que era uma emergência ligada à estrutura do prédio. A autoridade de sua presença abriu o caminho. Isadora olhava para a fachada como quem reencontra um velho conhecido. Não parecia mais uma escola, parecia um portal, um lugar onde o tempo ficou guardado. Eu sei onde é, disse ela firme. No porão, atrás do palco do teatro. Meu pai me levou até lá uma vez. Eu achava que era imaginação, mas ele estava me mostrando. Marina apertou a mão da filha. Matteo carregava a lanterna. Caminharam até a entrada lateral. O corredor vazio ecoava os passos. O teatro ficava nos fundos, esquecido há anos. Vincenzo forçou a tranca da porta de acesso ao porão. A maçaneta cedeu com um estalo seco. Rápido, disse ele. Não temos muito tempo. Na mesma hora, em um escritório silencioso, Augusto Calazans recebia uma mensagem cifrada no celular. Eles entraram, estão no teatro. Ele respirou fundo. Então vamos ver o que a menina realmente lembra. Fez um gesto com a cabeça. 2 homens de preto saíram da sala sem dizer uma palavra. No porão o ar era úmido e espesso. Poeira flutuava como neblina densa, e o cheiro de madeira velha e ferrugem preenchia os pulmões. Isadora apontou para o canto esquerdo do palco, atrás de uma cortina rasgada. Ali, atrás daquela parede, tinha uma marca. Matteo passou a lanterna. Havia, de fato, um recorte discreto no revestimento. Vincenzo tocou. Soava oco. Com um empurrão, a placa cedeu. Atrás dela, um espaço oculto. E dentro dele, uma caixa metálica pequena, trancada com código. Isadora se ajoelhou. Passou os dedos sobre os números. Fechou os olhos. Ele me ensinou isso. Era um jogo, um número que ninguém esquecia. Girou os botões lentamente. Dunde 910. A data de aniversário dos pais. A caixa clicou. Dentro dela, papéis, um pendrive lacrado, fotos. Mas havia algo estranho. Os papéis estavam bagunçados, faltando páginas. Um espaço vazio, como se alguém já tivesse estado ali. Vincenzo pegou os documentos com cuidado. Havia relatórios, movimentações financeiras, contratos com nomes falsos, todos com assinatura de Augusto. Mas o mais importante, o documento que comprovava a tentativa de Henrico de denunciar o esquema, não estava ali. Alguém passou aqui antes. Augusto, murmurou Marina. Ele sabia. Isadora vasculhou a caixa uma última vez. No fundo, amassado, estava um pedaço de papel rasgado ao meio. Havia apenas um nome visível, incompleto. Alce. Ela mostrou à mãe. Marina empalideceu. Esse nome, Alceste Doria. Quem é? Perguntou Matteo. Marina demorou a responder. Ele era contador do grupo de Augusto. Fiel, discreto, mas tinha dúvidas. Foi o primeiro a alertar Henrico. Ele está vivo? Marina olhou para Vincenzo, depois para Isadora. Está. Sumiu por conta própria. Mas se o encontrarmos, ele pode provar que Henrico nunca traiu ninguém, completou Vincenzo. No silêncio da noite, enquanto saíam da escola com os documentos que ainda restavam, Vincenzo fez uma promessa. Vamos achar esse homem, antes que Augusto o silencie também. E quando fizermos isso, ele olhou para Isadora, depois para Marina e Matteo. Ninguém mais vai precisar lembrar com dor. Em outro lugar, dentro de um carro escuro, Augusto ouvia tudo por uma escuta clandestina, captada por um dispositivo plantado semanas antes no abrigo. O nome Alceste fez sua mão tremer. Então é isso. Ainda há um fio. Fechou os olhos. Que seja o último, mas será cortado. Era madrugada quando Isadora se levantou da cama no abrigo provisório, montado por Vincenzo, em uma casa segura, afastada do centro. Matteo já estava acordado, sentado no chão, com uma lanterna e papéis espalhados ao redor. Você também não conseguiu dormir? Ela perguntou. Não com tudo que a gente sabe agora. Isadora se aproximou e mostrou o pedaço de papel que ainda guardava no bolso. O nome rasgado, Alce, a deixava inquieta desde o dia anterior. Tem algo nisso que me puxa, disse, como se esse nome soubesse de mim também.
Matteo reorganizou os papéis recuperados do cofre. Entre recibos, anotações e rascunhos, havia um formulário de registro de imposto antigo, com um endereço parcialmente apagado. Mas Isadora viu. Ali, atrás da marca de carimbo, Rua das Palmeiras, Niguane 83, Beco 3. Era algo. A gente precisa ir. Isadora. Matteo hesitou. E se for perigoso? Tudo já foi, mas agora é necessário. Na mesma manhã, Vincenzo se encontrava com Ricardo Menezes em uma cafeteria discreta. Alceste Doria está vivo, confirmou o investigador, mas está registrado em nome falso no sistema de proteção de testemunhas não oficial. Augusto sabia? Provavelmente. Por isso nunca moveu nada contra ele diretamente. O problema é, o que o Alceste sabe pode derrubar tudo, inclusive nomes que ainda estão ativos no mercado. Onde ele está? Ricardo colocou um pequeno papel sobre a mesa. Última movimentação bancária feita em nome falso, mas com número de conta antigo. Cidade de Mirassol Velha, mais de 100 quilômetros daqui. Pequena, difícil acesso. Perfeita para quem quer desaparecer sem chamar atenção. Vamos até lá, disse Vincenzo. Mas com cuidado. Às 9h da manhã, Isadora e Matteo chegaram à Rua das Palmeiras, Beco 3. Era estreita, poeirenta. Quase ninguém passava por ali. A casa de número 83 tinha a fachada gasta, janelas fechadas e uma caixa de correio lotada. Matteo bateu na porta. Nada. Isadora tentou a campainha. Silêncio. Mas ao se virarem para sair, uma voz fraca veio de trás da cerca lateral. Por que estão procurando um nome que ninguém mais ousa dizer? Os dois se viraram devagar. Um homem magro, de boné surrado, os observava. Tinha olhos fundos, a barba por fazer, e algo nos olhos que misturava medo e memória. Você é... Alceste? Ele não respondeu de imediato. Quem mandou vocês? Meu pai. Isadora falou. Enrico Montelli. A resposta parou o mundo por um segundo. O homem abaixou os olhos, respirou fundo e murmurou. Então, chegou a hora. No mesmo instante, no escritório de Vincenzo, um envelope repousava sobre a mesa. O funcionário que o encontrou disse que ninguém o viu ser deixado ali. Não havia selo, nem remetente. Apenas o nome, Vincenzo Lucchesi. Dentro, uma única foto em preto e branco. Enrico, mais magro, amarrado a uma cadeira, olhos fechados, rosto machucado. E um bilhete manuscrito. Ele confiou em você. E veja onde isso o deixou. Vincenzo ficou parado. A foto tremia em suas mãos. Ele ainda está vivo. Enquanto isso, no fundo da casa escondida no beco, Alceste abria um baú de metal sob o chão de tábuas. Enrico me deu isso. Disse que, se um dia a filha dele viesse até mim, era porque Augusto estava prestes a cair. De lá, retirou um pendrive e uma gravação em áudio. Aqui está tudo. Nomes, documentos, vozes. Ele olhou para Isadora. Mas precisa ser entregue com estratégia, com apoio e rápido. A gente tem, disse ela. E vamos até o fim. Na cobertura de Augusto, o celular vibrou. Um número bloqueado. Uma gravação automática. Eles encontraram Alceste. Augusto fechou os olhos. Então chegou a hora. Ele se levantou. Abriu uma gaveta escondida sob o assoalho. Dentro, um passaporte falso e uma arma. Se querem me derrubar, vão ter que me encarar primeiro. A sala estava silenciosa. Vincenzo, Marina, Isadora, Matteo e Ricardo formavam um círculo ao redor do computador, onde o pendrive de Alceste rodava. A tela exibia pastas com nomes friamente nomeados. Enrico, Declaração, Calazans, Áudio 1, Contas Fantasmas. Ricardo clicou em um arquivo de áudio. A voz veio abafada no início, mas clara o suficiente para gelar o sangue. Você quer derrubar tudo, Enrico? Você quer ser mártir? Quero justiça. Então vai morrer como idiota. Era Augusto Calazans. Era Enrico Montelli. Era a prova que faltava. Ricardo pausou. Isso basta para um mandado. E mais do que isso vira manchete. Nacional. Internacional. Mas ainda precisamos chegar com isso ao destino certo, disse Vincenzo. E vivos. Do outro lado da cidade, Augusto estava em movimento. Vestia-se com precisão cirúrgica. O relógio marcava o tempo. Ele não confiava mais em ninguém. Eu vou terminar isso com as minhas mãos, disse diante do espelho. Enrico foi fraco. Marina,
Uma peça fora do tabuleiro. Mas Isadora, pausa. Essa garota não vai me vencer. Na sede do Ministério Público de São Lázaro, Ricardo havia marcado um encontro sigiloso com uma promotora de confiança. Mas havia um detalhe. O caminho até lá precisava ser encenado. Um carro vai com vocês. O pendrive estará comigo. E nós? Perguntou Isadora. Vocês vão em outro veículo, com documentos falsos e escolta disfarçada. E se ele seguir a gente? Ele vai. E é exatamente isso que queremos. Na manhã seguinte, os dois carros partiram de pontos distintos. Isadora ia no carro da frente com Matteo e Marina. Vincenzo, com Ricardo e o verdadeiro pendrive, seguia por uma rota alternativa. No meio da estrada, o rádio da escolta de Ricardo estalou. Unidade 3, avistamos SUV preta seguindo o veículo-alvo. Ricardo sorriu. Ele caiu. Está atrás do isco. Enquanto isso, no carro de Isadora, o silêncio era quase absoluto. Acha que ele virá até nós? Perguntou Matteo. Ele já veio, respondeu Isadora. Desde o dia em que decidiu apagar meu pai, ele nunca foi embora. Mas agora estamos juntos, disse Marina. E quando a verdade está junta, ela não quebra. No final da tarde, na sede do Ministério Público, Ricardo entregava o pendrive e os documentos para a promotora. Ela ouviu os áudios, viu os extratos, leu as transcrições. Isso é o suficiente para prender Augusto Calazans. E talvez encontrar Enrico Montelli. Encontrar? Perguntou Vincenzo. A promotora puxou um dossiê. 3 anos atrás, um homem deu entrada em um hospital psiquiátrico desativado em Mirassol Velha, sob o nome de Elias Ferraz. Ele dizia frases desconexas, citava nomes empresariais e falava de uma filha. E ele desapareceu da ficha meses depois. Mas uma enfermeira, agora aposentada, jurava que ele era um homem silenciado com palavras nas mãos. Ricardo e Vincenzo se entreolharam. Enrico escrevia em cadernos quando queria fugir dos próprios pensamentos, disse Vincenzo. A promotora entregou uma cópia da ficha. A imagem em preto e branco mostrava um homem magro, com olhar perdido. E então? Perguntou ela. Vocês acreditam que Enrico Montelli pode estar vivo? Isadora apareceu na porta da sala, como se puxada por um fio invisível. Eu não acredito. Eu sinto. À noite, em um quarto escuro nos arredores de Mirassol Velha, um homem escrevia compulsivamente em folhas soltas, rabiscava nomes, desenhava uma menina. No canto do papel, uma palavra se repetia, Isadora. E no fundo do hospital abandonado, onde ninguém mais entrava, o som abafado de um carro ecoava pela estrada. Alguém estava chegando. A estrada para o hospital desativado cortava os campos secos de Mirassol Velha como uma cicatriz. No carro, Isadora apertava os dedos um contra o outro. Matteo estava ao seu lado. Marina atrás com os olhos fixos na paisagem. Vincenzo dirigia sem dizer palavra. Mas havia algo diferente em seu rosto. Não mais o homem que comandava tudo com controle absoluto. Agora, ele era alguém que se permitia sentir. Está pronta? Perguntou ele sem desviar os olhos da estrada. Isadora respirou fundo. Nunca estive. Mas estou aqui. O hospital era um prédio de 3 andares, com janelas quebradas e trepadeiras invadindo o concreto. Um segurança local os recebeu instruído pela promotoria. Um homem vive aqui há mais de 2 anos. Dizem que ele não fala muito, mas escreve. E desenha. Sempre a mesma menina. Sempre o mesmo nome. O grupo entrou em silêncio. Subiram 2 lances de escada até chegarem ao quarto 204. O segurança abriu a porta com cuidado. Ele está aí. Lá dentro, sentado no chão, cercado de folhas, cadernos e recortes, estava um homem magro de cabelos grisalhos e olhos perdidos no tempo. Quando Isadora entrou, ele não a viu de imediato. Continuava escrevendo, desenhando. Mas então, parou, ergueu o olhar e, pela primeira vez em muitos anos, Enrico Montelli viu sua filha. Os olhos se arregalaram. A caneta caiu da mão. As palavras desapareceram da boca. Isadora deu um passo, depois outro, até parar diante dele. Pai, ele tocou o próprio rosto como se duvidasse. Você está viva? Estou. Marina, também. Enrico tremeu. As lágrimas vieram sem aviso. Ele tentou se levantar, mas não conseguiu. Isadora se ajoelhou diante dele. Eu lembro, pai, do corredor, da porta, de você dizendo fuja, e agora a gente voltou para te buscar. Ele chorou, mas não de dor, de alívio.
Marina entrou logo depois. Viu o homem que um dia a amara, agora despido de tudo exceto da dignidade de quem sobreviveu. Ela se ajoelhou ao lado dele. Você conseguiu. Não sozinho, disse ele. Nunca teria conseguido. Foi por ela. Por vocês. 2 semanas depois, Augusto Calazans foi preso. A operação foi televisionada. Empresários, políticos e ex-diretores foram citados. Documentos assinados por Henrico, os áudios entregues por Alceste e as provas reunidas por Ricardo e Vicenzo derrubaram o império da mentira. Ao sair algemado, Augusto manteve o olhar frio. Mas ao ver Isadora do lado de fora da promotoria, sendo amparada por Mateo e Henrico, seus olhos baixaram pela primeira vez. Ele havia perdido, não para a justiça, mas para a memória, para o amor, para a menina que lembrava com o corpo, e agora lembrava com clareza. Meses depois, em um jardim tranquilo, Vicenzo observava de longe Mateo e Isadora brincando com tinta e pincéis. Vai dar certo entre eles, disse Marina, sentando-se ao lado do cunhado. Já deu. Ela o olhou. E entre você e Henrico? Vicenzo sorriu de canto. Ainda não perdoamos tudo, mas nos olhamos nos olhos. E às vezes, isso é mais forte do que qualquer desculpa. Em seu novo quarto, Isadora mantinha uma caixa de memórias. A fita, a pulseira com a letra E, a carta rasgada. E ao lado dela, um bilhete escrito à mão pelo pai. Você não apenas sobreviveu, você me salvou. Ela fechou a caixa, olhou pela janela. E pela primeira vez o passado era apenas passado, porque agora ela tinha presente. E o direito de escolher o que lembrar. E como.